No dia 14 de julho passado, por volta das 9h30, 10 horas da noite, no município de Santarém, estado do Pará, um ônibus interestadual seguindo sentido sul foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao averiguar o veículo, no bagageiro foram encontrados mais de 300 canários da terra. Animais sem nenhuma documentação, certamente e com certeza, na verdade, oriundos do tráfico de animais silvestres. Ocorre que nós estamos tratando de uma situação que envolve vários animais, mais de 300 animais, que alguns dias atrás estavam em vida livre, foram confinados e agrupados. Sabe-se lá o que pode ter se desenvolvido em função dessa situação no que diz respeito a micro-organismos. E não se sabe o que cada um poderia ter e de repente em 24 horas esses bichos já vão imediatamente para a natureza. Então isso é uma coisa extremamente perigosa. E você pode perguntar para qualquer um da comunidade científica que trabalha com microbiologia que essa é uma situação de extremo risco. Um tempo de 24 horas entre o momento da apreensão e a soltura dessas aves não seria tempo suficiente para realizar, nem que pequena fosse, uma bateria de exames para poder saber se esses bichos poderiam voltar à natureza sem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Foi informado pela notícia que, após avaliação médico-veterinário, foi dado o ok para que esses bichos fossem devolvidos à natureza. Baseado nos fatos, baseado no que aconteceu, baseado na notícia que chegou até nós e que está amplamente divulgada nas redes sociais, e pela nossa experiência em relação ao tráfico de canários da terra, do gênero Cicalis, o que nós enxergamos e estamos acostumados a ver em apreensões que ocorrem na região norte, né, às vezes em Manaus, às vezes no estado do Pará, Amapá, Roraima, é que, como são áreas, essa parte da região norte, como são áreas que é muito difícil, se você olhar em mapas de distribuição da espécie do nosso canário da terra, que é o Cicalis flaviola brasiliensis, você vai perceber que a ocorrência dessa espécie nessas localidades é praticamente inexistente. Você tem muito pouco ou quase nada. O que você tem circulando nessas regiões, nessa rota, por exemplo, que foi encontrado, é a espécie Cicalis flaviola, popularmente conhecido como canário da terra venezuelano, e que não tem ocorrência, pelo menos não tinha, ocorrência natural em território brasileiro. A verificação se a espécie apreendida foi o nosso canário da terra, que é o Cicalis flaviola brasiliensis, ou o canário da terra venezuelano, que é o Cicalis flaviola, foi, pelo que nós pudemos perceber, realizada pelo próprio pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A identificação entre as espécies do gênero Cicalis, né, que na verdade tem o Cicalis flaviola brasiliensis, que é o nosso, o Cicalis flaviola, que é o venezuelano, que também ocorre, salvo engano, em uma parte da Colômbia, o Cicalis flaviola válida, que vem do Peru. Então, essa verificação, ela não é algo muito fácil de se fazer. Geralmente, bons biólogos, boas biólogas conseguem, e que trabalham com isso, conseguem realizar essa verificação para identificar a diferença de uma espécie para outra.
Será que esses canários da terra que foram apreendidos e foram soltos praticamente imediatamente no dia seguinte, não seriam da espécie do canário da terra venezuelano? Nós temos essas duas zonas de risco, rotas de risco, na verdade, que são as rotas de canários da terra, que é o Cicalis flaviola válida, que vem do Peru e entram por Mato Grosso do Sul, entram por Rondônia, entram pelo Mato Grosso para atender o comércio legal no Brasil. Então são locais onde apreensões grandes dessa espécie, desse gênero, elas precisam ser criteriosamente avaliadas. Da mesma forma, os animais que entram na região norte, que muito possivelmente poderiam ser, né, os venezuelanos. Além de tudo, além dessa questão, e tem uma coisa que nós não sabemos, os dois homens envolvidos, segundo consta na notícia, foram conduzidos à delegacia. Nós não sabemos se ficaram presos ou não, e nós não sabemos quais os artigos da Lei de Crimes Ambientais foram aplicados nessa ocorrência. Porque geralmente se aplica o artigo 29, seus parágrafos e incisos da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605, e o artigo 32, que se remete aos maus-tratos. Porém, tem uma coisa: se as espécies apreendidas fossem da espécie Cicalis flaviola, que é o canário da terra venezuelano, não seriam somente os artigos 29 e o 32. Nós teríamos também o artigo 31 da Lei de Crimes Ambientais, que é introduzir espécime, indivíduo animal no país sem parecer técnico ou oficial da autoridade competente. Os animais já foram soltos, não se tem muito o que fazer. Do ponto de vista de ações de inteligência avançada, no momento da apreensão, dava para descobrir quase que 99% de certeza a origem desses animais. Mas fico alerta, né, para que a gente tente, numa próxima vez, não fazer isso. Diga-se de passagem, da espécie do gênero Cicalis, do canário da terra, a gente já tem no Brasil uma grande mistura. Infelizmente, essa situação ela se deu justamente por causa dessas solturas absolutamente sem algum cuidado. Ok? Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e que sirva de base, pelo menos, para futuras ações que de repente acontecerem com aves silvestres dessa espécie, ou dessas espécies, né? Tá bom? Muito obrigado.